É muito importante a gente ter começado isso aqui por Pernambuco, porque em grande medida o corpo brasileiro e a alma brasileira nascem muito aqui em Pernambuco. Não é que nasceu aqui especificamente, mas também nasce aqui. E aqui já falei, é um dos centros irradiadores de cultura do Brasil. Logo, tem que ser tratado dessa maneira, de uma maneira especial. Pernambuco tem que ser visto e tratado de maneira especial. E aí, ao abordarmos, né, vamos dizer, toda essa lógica de um país quebrado, um país corrompido, um país que sofre, a gente começa a entender que não há, tá, no modelo político vigente brasileiro, continuidade alguma, e não há como não ter um espírito revolucionário no enfrentamento dessas coisas. Você fala, como assim revolucionário? Não, você vai dar um golpe de Estado. Calma aí, senhor Alexandre de Moraes. Deixa eu explicar. Pra mim, quando eu visitei ontem aquele córrego, tá, fétido, né, lógico que a gente tem que ser muito cuidadoso ali nas imagens, né, pra não ser rude com as pessoas, mas aquele lugar tinha um cheiro de corpos em putrefação e merda ao mesmo tempo. Eu não sei explicar, cara. É um cheiro de fezes fermentadas, assim, é um cheiro horrendo, com o corpo em decomposição. Eu não sei qual outro cheiro conseguiria somar ali pra igualar, mas é um cheiro muito ruim. E totalmente sujo, vocês viram as imagens. E não há nenhuma vontade do poder público em resolver aquilo. Aquilo me chocou muito. E da parte das pessoas há uma total e completa naturalização desse absurdo. Tá? Então, aquele Brasil animalizado que a gente fica falando, né? O Brasil que torna as pessoas bicho, né? O Brasil Gladesh aí. A gente teve uma pequena pitada disso ontem. Hoje a gente teve 2 visitas em favelas hoje também. E não há, e esse é o ponto, não há como negociar com esse Brasil. Não há como negociar com políticos que permitem que as pessoas fiquem assim. Não há como negociar com ou querer manter elementos culturais nessas pessoas, dado que elas já naturalizaram nelas essa animalização. Essas pessoas aceitaram tanto ser tratadas como animais ou lidar com o mundo de uma maneira pouco humana, vamos colocar assim, que ou você traz cultura para elas, tá? Ou é uma ladeira abaixo para essas pessoas. Mesmo com ganhos materiais que a tecnologia traga. Você vê que mesmo o resgate que a tecnologia pode trazer, a tecnologia tem um papel emancipador, dado que ela permite ganhos de produtividade. Mesmo isso não está alterando materialmente a vida daquelas pessoas. Uma pessoa que vive naquelas casas ali, tá, cozinhando do lado daquele cheiro horrível, ela tem acesso à internet, ela pode o quê? Pedir um delivery na casa dela. Não dá, cara, não dá. Então, um país que permite que isso aconteça, tá? E uma estrutura política, isso eu preciso falar, uma estrutura política, qual nós comumente damos o nome de democracia, funciona e normaliza isso, é um país que não pode existir. E o que eu tô propondo aqui pra todo mundo, tá? E esse acho que eu queria começar com essa provocação, é que o Brasil que nós conhecemos acabe. O Brasil que nós conhecemos precisa acabar, tá? Falo aqui, então essa é a minha introdução da live. O Brasil precisa acabar. Esse Brasil que vocês conhecem não tem como ficar de pé. Nós precisamos de um novo Brasil. Um Brasil refundado, cara. Em muitos termos, tá? Esses lugares que eu tô visitando, essas estruturas políticas, estruturas sociais, esse modelo econômico exploratório, essa aceitação passiva por parte das pessoas desse destino horrível que elas têm, isso só não pode continuar. E nós não temos, vamos dizer, o direito de comprar esse discurso tergiversador de que nós precisamos negociar, que a saída é negociada. Eu não tenho que negociar, e aqui esse é o ponto, eu não tenho que negociar com esse vereador dessa cidade de Jaboatão dos Guararapes, ou prefeito de Jaboatão dos Guararapes, que rouba essas pessoas e mantém essas pessoas vivendo naquele lugar fétido, naquele lugar com cheiro de morte, aquele lugar de cheiro de putrefação. Eu não tenho, nem ninguém de bem tem que fazer isso. Se democracia significa que você tem que sentar para negociar com o prefeito de Jaboatão dos Guararapes porque ele comprou votos, porque ele recebeu dinheiro sujo e com base nisso venceu uma eleição, eu não sou democrata. Esse é o ponto. Se isso é democracia, eu não sou democrata. Eu já venho falando há muito tempo. A democracia, né, ela é tratada como uma virtude. Olha só, vamos democratizar tal coisa. A democracia, se eu for partir para os clássicos, se eu for partir para a turma do Platão, Aristóteles, democracia não é um regime virtuoso at all. A democracia não é vista de maneira assim como o mais virtuoso dos regimes, tá?
E a ideia de república, a ideia do interesse público, a ideia romana de república, que é a nossa base. O nosso regime é uma república federativa do Brasil, tá? A gente tem que voltar a ser mais republicano. E ser republicano significa colocar o interesse público acima de tudo. E o interesse público é algo objetivo. Ele é algo objetivo. Ele não é a vontade da maioria. Ele é o que é melhor para a maioria. E são duas coisas diferentes. A vontade da maioria não significa que é melhor para a maioria. Nós precisamos pensar naquilo que é melhor. E também ouvir a vontade da maioria. É uma misto, a gente vai ter que equilibrar entre ouvir o que a maioria quer, o que ela sente que é um caminho, e, paralelamente, fazer o que é melhor. A população, às vezes, no momento de eleição, não entende que aquela cesta básica que ela recebe para votar naquele vereador ou naquele prefeito que mantém ela naquela situação de pobreza é pior para ela. Ela tá fazendo um cálculo assim, olha, no curto prazo eu tô ganhando essa cesta básica, né, eu tô ganhando um apoio, o cara me deu um pneu pra uma Kombi, mas no long run, nos próximos 4 anos, isso é deletério para mim. Eu não vou chegar a lugar nenhum. Então a pessoa tá tomando a decisão errada. A ideia dos interventores que eu venho falando, que é muito necessária para municípios do Nordeste, estados do Nordeste e Norte, ela é sobre isso. É entregar dignidade para as pessoas para que elas não precisem tomar decisões com o estômago ou com medo. A partir do momento que essas pessoas elas estão numa situação de pobreza tão grande, elas não têm condições materiais de tomar uma decisão razoável para ela. As decisões que elas vão tomar são decisões necessariamente de curto prazo. A construção nossa para ela acontecer rápida, ela tem que ser essa. E eu digo mais, eu estou concorrendo como pré-candidato a presidente da República, falando isso abertamente. Eu estou dando entrevistas aqui no Nordeste, falando que nós vamos precisar colocar interventores em vários municípios, que nós vamos precisar fundir municípios, e nós precisamos eliminar essa oligarquia política bizarra, tá? E nós vamos precisar fazer isso, por muitas vezes, a despeito da opinião da população de diversos desses lugares, que está, por vezes, tão iludida, ou com tanto medo, ou pensando tanto com o estômago no curto prazo, que as decisões delas estão atrapalhando a gente de se arrumar. Então elas geram danos para elas próprias, para a cidade delas, para o estado delas e, em última instância, para a federação, tá? Então, essa viagem vai ser um aprendizado. A gente vem descobrindo de maneira muito intensa esse Brasil que a gente vem vivendo, mas definitivamente não é um aprendizado positivo no lance de, pô, o Brasil é um lugar incrível. Cara, o Brasil por trás dessa máscara que ele fica tentando vender pro resto do mundo, né? Ai, somos muito simpáticos, somos um cachorro caramelo. E parece que esse ano foi um ano que o mundo começou a visitar mais o Brasil em termos de turismo, por alguma razão que a gente ainda não sabe. Talvez por conta das redes sociais, né? O Brasil começou a ficar um pouco mais falado, porque influenciadores gringos estão vindo pra cá. Eles só estão vendo a casca, né? Ainda que alguns venham fazer turismo na favela, tenha isso. O Brasil concreto, o Brasil real, ele tá muito mal, ele tá muito pobre. E talvez números de PIB apenas mascarem uma desigualdade rampante, porque a gente está exportando agricultura, a gente tem empresas de tecnologia, a gente tem um setor financeiro desenvolvido ainda que concentrado, portanto a renda fica concentrada, e com a renda concentrada, algumas pessoas enriquecem e criam ilhas de prosperidade, e outras tantas pessoas ficam vivendo de maneira ou franciscana ou bestializada, tá?